Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa única frase. Uma frase sobre um escritor que, à primeira vista, parece simples, mas que, na verdade, esconde uma técnica de contar histórias que é, assim, incrivelmente poderosa. Então, o nosso ponto de partida é essa descrição aqui, do escritor espanhol Pío Baroja, o mestre da narrativa de ação e pessimismo. Soa intrigante, né? Quer dizer, como é que alguém pode ser mestre em duas coisas que parecem ser o completo oposto uma da outra? Pois é, esse é exatamente o nosso desafio aqui. Vamos desmontar essa frase, peça por peça, para a gente poder entender a genialidade que está escondida por trás da combinação desses dois elementos, que, de novo, parecem não ter nada a ver um com o outro. Certo, então vamos lá, analisando parte por parte. A primeira peça desse quebra-cabeça é a ideia de uma narrativa de ação. De forma bem direta, é aquela história que deixa a gente grudado na cadeira, sabe? O foco total tá no que acontece, na sequência de eventos que vai empurrando a trama pra frente sem dó nem piedade. E o que é mais interessante aqui é ver como esses componentes se juntam. Não é só sobre ter lutas ou perseguições, entende? O ponto-chave é o ritmo, que é super acelerado. Aqui, as personagens são definidas pelo que elas fazem, não tanto pelo que pensam ou sentem. A trama tá sempre em movimento, sempre pra frente. E olha, essa comparação aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Enquanto uma narrativa focada na personagem fica mergulhada na psicologia, no porquê, a narrativa de ação é simplesmente obcecada pela pergunta "e agora? O que acontece depois?". É esse o motor que faz a gente não parar de ler ou assistir. Ok, beleza, então já entendemos o motor da ação. Mas agora vem a parte mais surpreendente da descrição. Vamos ver qual é o combustível que alimenta esse motor. Chegamos ao pessimismo. Mas atenção, aqui a gente não está falando só de um clima meio triste, não. Estamos falando do pessimismo como uma lente filosófica, uma escolha deliberada de como a história vai ser contada. É uma perspectiva que está na base de tudo. A história parte da premissa de que o mundo é um lugar cheio de falhas, que a ideia de progresso é meio que uma ilusão e que a luta humana muitas vezes é em vão. E aqui está o ponto crucial. O pessimismo não é só um pano de fundo. Ele afeta tudo. Ele molda os finais, que raramente são felizes e redondinhos. Ele desafia aquelas noções clássicas de heroísmo e joga uma luz bem forte nas falhas e nos limites das personagens. Bom, e é aqui que fica o grande enigma dessa nossa análise. Pensa bem, a ação dá adrenalina, dá uma esperança de vitória. Já o pessimismo tira a esperança. Então, como é que essas duas forças podem coexistir na mesma história e ainda funcionar? E é exatamente aí que mora a genialidade da coisa. Não é uma contradição, de jeito nenhum. Na verdade, é uma combinação poderosíssima. Vamos entender por que juntar essas duas forças aparentemente opostas funciona tão, mas tão bem. Esse slide aqui visualiza essa síntese de um jeito perfeito. A ação é o gancho, é o que prende a atenção na história. O pessimismo, por outro lado, é o que a torna memorável, o que dá algo para a gente refletir muito tempo depois que a história acaba. O efeito disso é quase como um iceberg, sabe? Na superfície tem toda aquela experiência emocionante de ritmo acelerado, mas por baixo fica um eco filosófico, uma coisa profunda e duradoura. A história se move rápido, mas as ideias dela, as ideias permanecem. Então, depois de desmontar essa fórmula toda, qual é a grande lição? O que a gente tira de tudo isso? Dá para resumir tudo nessa fórmula bem simples. Primeiro, comece com uma trama que a pessoa simplesmente não consegue largar. Depois, injete nessa trama perguntas difíceis sobre a vida, sobre a natureza humana. O resultado? Uma obra que ao mesmo tempo entretém e assombra. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Ao combinar essa ação implacável com uma visão de mundo tão pessimista, essas histórias acabam forçando a gente a encarar umas ideias bem desconfortáveis. Será que, ao mostrar a luta contra um sistema falho, elas não revelam uma verdade mais profunda sobre a nossa própria existência do que qualquer conto de fadas com final feliz? Fica aí a reflexão.